Oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa noite no meio de nós. Como é lindo estar na presença do nosso Deus. Como é bom. Como é bom estar na presença dele. O que se compara à presença do nosso Deus? O que nessa terra se compara à presença do Espírito Santo no meio de nós? Oh, aleluia. Oh, glória. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Poderíamos ficar aqui só nadando na presença do Espírito até o final deste culto. Eu nem me importaria em nenhum momento por isso. Oh glória. Oh glória. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo de número 4. Oh Espírito Santo de Deus. Versículo de número 19. O Rei da Glória, adorado, exaltado, engrandecido é o Senhor para sempre. Enquanto você encontra, eu quero render a minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, meus irmãos, para celebrar a Deus e neste momento poder estar tendo o privilégio de ministrar a tua santa palavra. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, que nos cede a oportunidade. Obrigado, meu pastor, mais uma vez. A todos os meus irmãos, obreiros, a toda a igreja que tem orado por nós. Meus irmãos, eu não quero me estender, pelo contrário, eu quero ser sucinto naquilo que Deus colocou no meu coração. Este é um texto, é uma mensagem que eu já tive a oportunidade de ministrar aqui. Eu me lembro que era um culto pela manhã, um feriado, e Deus me deu essa palavra, mas meditando nela nesses últimos dias, Deus me deu um outro foco aqui, e eu foquei exatamente nesses versículos que nós vamos meditar, e Deus tem algo aos nossos corações nessa noite. Versículo 19, 20 e 21 diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Amém? Para a gente entrar no contexto dessa história, por mais que a grande maioria de nós já conhecemos, Jesus está, segundo o versículo 1 do capítulo 4, e o versículo de número 2 e o versículo de número 3, deixando a Judéia em direção a Galileia, porque começou-se um debate, começou-se ou se levantou, uma palavra mais de hoje, né, uma polêmica, quem estava batizando mais e fazendo mais discípulos. E Jesus se viu na importância de se deslocar em direção
a Galileia para resolver este caso. Mas a Bíblia diz no versículo de número 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. Necessário, não pela rota como nós sabemos, porque como nós sabemos, havia uma guerra, uma batalha religiosa e também política entre os judeus e os samaritanos. Apesar de que, se nós olharmos para a história, os samaritanos também tinham o seu sangue judeu na sua origem. Eles eram 100% judeus. O que acontece é que o reinado de Jeroboão I, se a gente ler lá no livro de Reis, 1 Reis, também no livro de Crônicas, quando há a divisão dos reinos do norte e do sul, há também algumas coisas negativas que acontecem no reino do norte, principalmente o fato de Jeroboão erigir 2 altares, em Dan e em Betel, para que os judeus do norte adorassem lá e não descessem a Jerusalém para adorar no reino do sul. Acontece que este não foi o único ponto, pelo contrário. Há também, além da mistura religiosa, no sentido da divisão entre o norte e o sul, a introdução de outros deuses. E a Bíblia vai dizer que há uma mistura de adoração no reino do norte, a ponto de, às vezes, eles, acreditando que estavam adorando ao Deus dos seus pais, na verdade estavam adorando uma série de outros deuses sem perceber. E a Bíblia vai dizer que isso foi contaminando religiosamente o reino do norte. E depois também há uma contaminação por parte sanguínea, em que há uma mistura dos judeus do norte com os assírios. E por isso os judeus do sul começam a tratar aqueles concorrentes do norte como impuros, como uma raça misturada, sendo que eles acreditavam ser eles apenas os judeus puros e que adoravam um verdadeiro Deus. E dentro de toda essa mistura, dentro de toda essa bagunça religiosa e política, inicia-se ou instaura-se essa divisão entre os judeus e os samaritanos. Por isso, quando Jesus disse que era-lhe necessário passar por Samaria, a princípio, os discípulos não entendem essa necessidade, porque a ideia da necessidade na cabeça deles ainda é a questão geográfica, sabendo-se que haviam pelo menos mais 2 caminhos alternativos para se sair da Judéia e chegar até a Galiléia, e que o caminho por Samaria era o último recurso, era o último meio utilizado para essa travessia. Mas acontece que a necessidade de Jesus não era uma questão religiosa, não era uma questão política, não era uma questão sanguínea, mas era uma questão espiritual, era uma questão de uma alma. Uma alma levantou a necessidade em Cristo de passar por ali. É claro que a partir disso vai se iniciar uma revolução.
porque Jesus vai ser visto misturado com essa raça. Interessante, porque eles eram excluídos por ser misturados, e Jesus se misturou com eles, levando a eles a salvação. Quando Jesus chega até Samaria, a história nos diz que Jesus se encontra com uma mulher que fora tirar água do poço de Jacó. Ali Jesus inicia um diálogo com ela, não é aqui o tema central, mas inicia-se um diálogo com ela, pedindo-lhe um pouco de água para beber. A história bíblica diz que ela se assusta, não pelo pedido, porque no Oriente Médio era natural haver pedidos para que o outro lhe desse água, e na verdade aquele que recebia o pedido a dava geralmente com alegria, era prazeroso naquela época. Mas a apreensão daquela mulher se dá no próprio relato de João, que vai dizer que não era comum que os samaritanos se comunicassem com os judeus. Ela relata isso para Cristo, dizendo: como sendo tu judeu me pede água para beber. Jesus dá aquela resposta enfática, né? Se tu soubesses quem está te pedindo água para beber, é você que pediria água, e eu lhe daria uma água toda especial. Oh, glória! Uma água da qual você beberia e mataria a sua sede, não a sua sede física, mas a sede da sua alma, e você nunca mais voltaria a ter sede outra vez. Ela não entende muito bem, acha que é uma questão física e diz: então me dá essa água, porque aí eu vou economizar muitas viagens até aqui, porque não precisaria mais beber, não teria mais sede. A questão é que quando o diálogo continua, chega nesse ponto que nós vemos aqui, em que, após Jesus revelar a vida daquela mulher, após Jesus expor que na verdade a alma dela estava seca e sedenta, ela reconhece Jesus ainda não como Cristo, mas como profeta. E quando ela traz esse reconhecimento, ela tenta mudar o foco ou a linha da conversa, porque Jesus acabou de expor diante dela que a vida amorosa, sentimental, ou a vida familiar daquela mulher estava desestruturada havia tempos. E quando Jesus entra nesse mérito e ela reconhece que ele é um profeta, ela rapidamente procura um assunto diferente. E ela já introduz uma pergunta dizendo: Senhor, já que eu vi aqui que o Senhor é profeta, tira uma dúvida: aonde é que nós devemos adorar? Porque os nossos pais dizem que nós temos que adorar aqui neste monte, em Gerezim. Mas vós, judeus, dizem que é em Jerusalém. Aí a resposta de Jesus, ela é tremenda. Jesus, ele diz para ela: olha, está vindo um tempo aí que não vai ser nem aqui e nem em Jerusalém. Está vindo um tempo aí que a questão de onde adorar não é nem aqui nem em Jerusalém. Mas a resposta de Jesus é uma resposta que eu, quando meditava nesse texto, me coloquei lá na situação, como eu já digo aqui várias vezes, né?
palavras escritas não expressem um tom de voz, e muitas das vezes não conseguem transmitir um sentimento, a gente imagina. E o sentimento que eu tenho, se eu meditava isso em casa, e eu imaginava como se eu estivesse atrás de uma árvore, naquele encontro, e Jesus está com ele, eu estou só observando, e eu vejo Jesus com uma sensação assim: poxa vida, eu estou apresentando para você a água viva, e a sua preocupação é com aquilo que no momento, ou não é com aquilo que no momento eu estou oferecendo para você. Eu entendi pela palavra que Jesus apresenta um descontentamento, porque após apresentar a água, a preocupação da mulher era: aonde é o lugar certo de adorar? É nesse monte ou no monte de lá? E era como se Jesus estava dizendo: mulher, você quer saber disso agora que eu estou apresentando para você? A própria fonte da água viva. E é só isso que eu vou pregar nessa noite, porque o Espírito Santo colocou no meu coração e me traz essa palavra para compartilhar com você nessa noite. Das 7 horas da noite que começou esse culto, qual foi a sua preocupação até este momento do culto? Glória a Deus, aleluia. Porque a fonte está aqui. Deixa eu te perguntar, você já bebeu da água hoje? Acontece que nós chegamos num lugar como esse, diante da fonte, mas a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas preocupações estão em tantas outras coisas. E Jesus está dizendo pela sua palavra: a fonte está transbordando, desliga um pouco de lá e beba desta água. Eita glória! Oh, eu vou bem calmo aqui agora. Nós chegamos a um lugar como esse, e o Espírito Santo fala ao meu coração que tem gente que já planejou a semana inteira aqui dentro, passou desde o começo do culto até agora, pensando na segunda, na terça, na quarta: o que eu vou fazer? Eu vou comprar? Eu vou vender? Eu vou ir? Eu não vou ir? Eu vou falar? Não vou falar? Será que eu faço? Será que eu não faço? E Jesus está dizendo: a fonte está jorrando, deixa isso para depois, vem e beba da água. Sabe o que o Espírito Santo está falando? Quando a gente está diante da fonte, nada é mais importante do que beber da água. Aí a gente fica voando, lá na segunda, na terça, na quinta, e a nossa boca está seca, a nossa alma está sedenta, e parece que eu vejo Jesus sentando do nosso lado e falando: é sério mesmo que você está preocupado com isso, filho? É sério mesmo, filha? A fonte está jorrando. Você vai passar o culto inteiro preocupado com isso? Você vai passar o culto inteiro planejando aquilo? A hora não é para isso. A hora não é para isso. O momento não é para isso. O momento é para beber. Abre a tua boca e beba. Beba, mergulhe na presença de Deus. Não sabes
já não tenho dito para ti, meu filho, já não tenho dito para ti, minha filha, que a tua vida está na palma das minhas mãos, e eu tenho cuidado de todas as coisas. Deixa o amanhã para amanhã, basta para cada dia o seu mal. Hoje é hora de beber. Agora é hora de beber. Agora é hora de beber. Agora é hora de beber. O Espírito Santo está dizendo: a água está jorrando. Agora é hora para você não estar preocupado com mais nada, a não ser beber e consumir dessa água o máximo que você. Mas pastor, então a gente não pode se planejar? O professor dos jovens falou isso na manhã desse domingo. Então a gente não pode fazer planejamento? Pode. Mas deixa para se planejar quando você está na sua casa. Senta lá na tua mesa, pega o papel, pega a caneta, senta com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, trace os planos, trace as metas da semana, trace as metas do mês. Pode se planejar, mas quando você chegar diante da fonte, pelo amor de Deus, deixa tudo para lá e bebe, 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 diz o Espírito. Ei, mulher, Jesus falando: eu sou a fonte e eu tenho água para você beber. Aí ela fala: mas Senhor, que quebra de clímax, né? Mas Senhor, aonde é que a gente tem que adorar Jesus? Se eu sou Jesus, com as nossas palavras a gente falava assim, né? Não se preocupe com isso agora. Não vai ser nem aqui nem acolá. Aí depois Jesus vai falar: importa, vai ser a forma que você adorar. Mas o importante mesmo agora, mulher, é que você beba dessa água. Você não pode voltar para casa sem a tua alma experimentar o doce sabor dessa água. E o Espírito Santo está falando com você aqui nessa noite. Você não pode voltar para casa com a tua alma seca e sedenta. Você precisa beber. Meu Deus, qual foi a última vez que você bebeu? Debaixo da autoridade de Deus, eu não falo isso aqui para me engrandecer e me gloriar. Deus conhece o meu coração, mas eu me atrevo a dizer que tem gente aqui que o último gole foi lá no Congresso dos Jovens. De lá para cá não bebeu mais um gole desta água. O Espírito Santo fala ao meu coração: a última lágrima derramada foi lá atrás, e já há tempos não se derrama mais na presença de Deus. E Deus está falando aqui nessa noite: chegou na presença da fonte, se desliga de tudo. O mais importante é a fonte, o principal é a água. O que eu devo fazer é beber dela. Quando eu chego diante da fonte, eu preciso beber da água. Não tem como ministrar sobre isso e não nos levarmos pela palavra a Marta e Maria. Eu sei que é conhecido demais, mas é esses mais conhecidos que Deus pega na gente e fala: aí, você conhece bastante, né? Mas quando é que vai praticar? Marta e Maria. Marta lá dentro preocupada com tantos afazeres, irmão Ismael, e Maria no pé da fonte, e Jesus ensinando Maria, jorrando a água viva sobre ela. E aí Marta lá dentro dizendo: Senhor, não vai ficar preocupado, não vai chamar a atenção da minha irmã. Ah, Marta, 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 a sua irmã escolheu ficar no pé da fonte, a sua irmã escolheu beber da água. Não atrapalha não, venha você pra cá e beba também desta água.
tem sido nós quando estamos diante da fonte? Qual é a nossa reação quando nós estamos aos pés da fonte? Será que somos como Marta? A fonte é boa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Eu sei e conheço a fama da fonte, mas tem tanta coisa para resolver. Tem tantas preocupações, é muita coisa ao mesmo tempo. E Jesus está dizendo: porque você tem trazido sobre si todo este fardo e este cargo sobre a sua vida, quando na verdade uma coisa só é necessária nessa hora. Porque você está sobrecarregando com tantas preocupações, se uma só agora é necessária. O dia inteiro não foi o bastante para se planejar. Ainda aqui dentro nós estamos preocupados. E a fonte jorrando. Mas aquele que tem sede e tem sensibilidade e sabe que a sua alma não vai resistir mais uma semana se ele não embeber dessa fonte, ele se joga nos pés da fonte. Ele não tem ética, ou ele não tem aquelas coisas que nós fazemos no dia a dia. Não importa se ele tem copo, se ele tem vaso, não importa se ele vai pegar com a mão, não importa se ele vai descer com a boca direto até a fonte. O que ele quer é beber, o que ele quer é beber. Ele não se preocupa com as regras de etiqueta. O que ele quer é beber, o que ele quer é beber da fonte. É por isso que quando nós orávamos aqui, podia-se ouvir os sons na nave da igreja de pessoas que estavam dispostas a beber da fonte. Podia-se ouvir o som da voz daqueles que estavam desejosos de beber da fonte, daqueles que sabiam que a oportunidade é hoje para beber desta fonte, para molhar os seus lábios, para saciar a sua sede. Eu vejo que nós tínhamos que tratar todos os momentos que nós estamos diante da fonte como se fosse o último momento da nossa vida, e que a nossa sobrevivência dependesse exclusivamente daquilo, porque de fato é. A nossa sobrevivência espiritual depende exatamente de quanto nós bebemos dessa fonte. Eu vou te trazer uma verdade aqui nessa noite. Você pode passar o tempo todo preocupado com o que você tem que fazer e executar, e deixar de lado a fonte. E por mais que você se planeje o máximo possível, você vai se frustrar no meio do caminho. Mas quando no momento oportuno eu falo: Deus, tem muita coisa que eu preciso fazer, mas agora eu entendi que o que eu mais preciso é beber dessa água. Eu quero é mergulhar, eu quero beber, eu quero saciar, e o demais Ele vai cuidando de nós. Em nome de Jesus, entenda essa verdade. Se você se preocupar com tudo e esquecer da fonte, tudo com que você se preocupou vai ser frustrado, dificilmente vai prosperar. Mas quando você pega toda a sua ansiedade e lança nos pés de Cristo, lança aos pés da cruz e diz: hoje eu só quero saber é de beber da água viva. Você pensa que Ele não conhece os seus pensamentos? Você acha que Ele não conhece as suas necessidades? Aí chega na segunda-feira, Ele cuida de tudo. Aí chega na terça-feira, Ele toma nas mãos e fala: deixa comigo. Oh glória! Aí chega nos problemas da quarta-feira, Ele diz: filho, filha, descansa. Eu já pensei em tudo, estou colocando a minha mão, porque você bebeu da minha água. Recebe a bênção das minhas mãos.
você chega no problema da quinta-feira, ele nem está mais lá, porque já resolveu na quarta mesmo. É assim que Deus faz. Mas ele diz: só bebe, só bebe. Alaide que amandarava subir que andará recebe. Não é para o domingo, dia 21 de maio, não. É para hoje e para todos os momentos que nós nos reunimos nesta casa. A fonte sempre transbordará. Nunca nós pegaremos esta fonte seca e sem água. Pastor Gerson, nós podemos recusar a beber, mas ele nunca se recusa a emanar água. Eu posso me recusar a beber, mas ele não se recusa a fazer a água fluir. E quem quiser, beba! O tema do congresso, né? O tema do congresso não foi a pregação. Sábado não é sábado. João 7,37: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Talvez a maioria dos seus problemas não se dão por causa das dificuldades da vida, se dão porque a tua alma está seca e você está observando os problemas de um ponto de vista que não era para ser observado. E que se você beber desta água e saciar a sede da sua alma, você vai ver que todas as suas ansiedades, preocupações são nada. Nada e nada perto dele. Se coloque de pé nessa noite, meu irmão e minha irmã. Tem alguém aqui que quer beber dessa água? Se você ouviu esta palavra e sente a necessidade, saia do seu lugar nessa noite, vem aqui à frente diante do altar. Pelos olhos espirituais, a fonte está jorrando neste lugar. Se você quer beber dessa água, se você sente a necessidade de beber dessa água, se você tem sido iluminado por preocupações e ansiedades, e você sente que hoje você precisa só beber da água. São tantas coisas para resolver, mas Jesus está dizendo hoje, você só precisa beber da água. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar para você. Se houver alguém aqui nessa noite que está afastado, sabendo do Senhor, ainda não recebeu Jesus na sua vida, e quer se entregar a Ele nessa noite, hoje a porta da salvação está aberta. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com Cristo? A oportunidade é hoje. Sai do seu lugar e vem. Vem que a fonte está jorrando. A fonte está jorrando e tem água para todo mundo. Sai do seu lugar. Você sabe que condição da tua alma. Você sabe que os teus lábios têm sede. Oh, Espírito Santo de Deus. Sai do seu lugar e vem beber. Vem beber porque é de graça. Vem beber porque é de graça. Oh glória. Oh glória.
começar a orar. Feche os seus olhos. Pode ser, pode. Senhor meu Deus e poderoso Pai, diante da tua presença, não diante de mim, porque eu não sou nada. O Senhor é a fonte, e tanto quanto eles eu dependo de ti. O Senhor sabe, meu Deus, porque secou, mas a minha alma se tranquiliza nessa noite em saber que o Senhor é aquele que sabe como outra vez fazer fluir a água sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus, pela tua palavra, traz um renovo, meu Deus, sobre estas vidas. Alai que a mandarava subir a raça, que o cheiro das águas seja outra vez sentido nesta noite pelos teus filhos. Flua, flua, flua nessas vidas. Traz vida espiritual outra vez. Aviva, 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 aviva nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que cumpra-se a tua palavra, que aonde essas águas tocarem, façam nestas vidas uma fonte a jorrar até a vinda do Senhor Jesus. Fontes, 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 fontes saiam daqui nesta noite, e que as águas do Senhor fluam através destas vidas, pelo poder da tua palavra. Toda sequidão cai por terra agora. Aonde havia morte, nós profetizamos vida, 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 para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Você que está aqui na frente, dá um abraço desse irmão seu Deus e profetiza a vida na vida dele. Receba a vida. Receba a vida, receba a vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
pessoas dos pés do Senhor. Se você não tem mais chorado, se alegrado, falado em línguas, aproveita esta noite, porque existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui aqui esta noite. São águas que curam, são águas que limpam, que vem do trono de Deus. Águas que curam, por onde esse rio da palavra do Espírito passa, tudo transforma. Aproveita esta noite, mergulha de alma, de corpo e espírito. Faça como Maria, se joga nos pés do Senhor, se lança nos pés do Senhor, derrama suas lágrimas nos pés dele, enche os pés dele. Oh, aproveita esta noite. Estenda suas mãos assim. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, flua dentro do teu ser hoje e para sempre. Que o Senhor conceda o desejo do teu coração, da tua alma nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.